Eu matei um homem esta noite, não com as mãos, mas com palavras que cortam mais fundo que uma navalha. A minha mulher, aquela que jurei amar até à morte, deitou-se com o diabo em pessoa, e eu vi tudo nas fotos que me enviaram como um veneno digital. Mas a verdadeira traição foi a minha, por ter demorado tanto a vingar-me. As imagens não mentem. O corpo dela nu, entrelaçado com ele, num quarto de hotel que eu conhecia bem demais, o mesmo onde celebramos o nosso 5º aniversário. Como é que se confronta o amor quando ele fede a mentira? E agora, com o sangue ainda quente nas veias, pergunto-me, destruir tudo valeria a paz de uma vingança fria, ou era melhor engolir o fel e fingir que o paraíso não se desfez num clique? O sol de Lisboa entrava pela janela do meu apartamento em Alfama como uma lâmina de luz, cortando o ar poeirente da sala onde eu tomava o café da manhã. Era uma quarta-feira comum, dessas que se arrastam como o Tejo preguiçoso no verão, mas algo no ar parecia errado, carregado, como antes de uma tempestade que ninguém prevê. O meu telemóvel vibrou na mesa de madeira gasta, um som seco que me fez pausar a colher no iogurte. Era uma mensagem de um número desconhecido: vê isto antes que ela volte para casa. Tu mereces saber a verdade. O coração deu um salto, mas ri-me baixinho, pensando que era spam ou uma brincadeira de mau gosto de algum colega da redação. Eu era jornalista no Diário de Notícias, daqueles que caçam histórias de corrupção e escândalos políticos, mas a minha vida pessoal era um oásis de rotina, casado há 8 anos com a Inês, sem filhos ainda porque, o tempo diria, como ela sempre repetia com aquele sorriso que me derretia. Abri o ficheiro anexado sem hesitar, e o mundo parou. A primeira foto era dela, a minha Inês, deitada de lado numa cama de lençóis brancos amarrotados, o cabelo castanho espalhado como um halo negro. Mas não era o rosto sereno do sono que me chocou, era o homem ao lado dela, o braço musculoso passado pela sua cintura nua, a mão possessiva sobre o peito dela. Ele era mais novo, talvez uns 30 e poucos, com uma tatuagem de âncora no ombro que eu reconheci de imediato. Era o Miguel, o sócio do meu melhor amigo na empresa de construção onde a Inês trabalhava como contabilista. O quarto. O Hotel do Chiado, o mesmo onde jantáramos no mês passado para celebrar a promoção dela. O estômago revirou-se. Deslizei para a segunda imagem, um close-up dos dois, beijando-se com uma fome que eu não via há anos no nosso casamento. Os lábios dela inchados, os olhos semicerrados em êxtase. A terceira era pior, ele por cima dela, os corpos fundidos num ritmo que as sombras da foto mal disfarçavam. Cliquei para ampliar, e ali estava o detalhe que me perfurou o peito, o relógio dela, aquele que eu lhe ofereci no nosso casamento, brilhava no pulso dela, capturado no momento exato em que ela se entregava a ele. As mãos tremiam tanto que o telemóvel quase caiu no chão. Senti o suor frio escorrer pela nuca, o quarto girando à minha volta como se o chão de azulejos tivesse virado oceano revolto. Não pode ser, murmurei para mim mesmo, como um idiota num filme mau. Mas as fotos eram reais, pixels nítidos, metadados que confirmavam a data, anteontem, enquanto eu cobria uma manifestação em Belém sobre a crise habitacional. Ela dissera que tinha uma reunião tardia no escritório. Mentira. Toda a nossa vida era uma mentira. Levantei-me de um salto, o iogurte entornado manchando a mesa, mas nem reparei. Caminhei até à janela, olhando para as ruas estreitas de Alfama onde os turistas riam e os locais gritavam para os vendedores de sardinha. Lisboa, a cidade das 7 colinas, das luzes douradas ao pôr do sol, de repente parecia uma prisão de pedra e segredos. Quem enviara aquilo? O número era de um pré-pago, anónimo, mas o texto. Tu mereces saber a verdade. Era pessoal, vingativo. Alguém que me queria ver sangrar. Sentei-me no sofá, o telemóvel ainda na mão, e comecei a rolar pelas mensagens antigas. Relembrei o nosso último jantar, ela rindo das minhas piadas sobre os políticos corruptos, tocando-me o braço com aquela intimidade que eu achava eterna. Fazia 2 meses que as coisas estavam mornas na cama, o trabalho dela no estúdio de contabilidade a sugar-lhe as noites, as minhas reportagens a deixarem-me exausto. Mas traição. Com o Miguel, aquele sacana ambicioso que sempre me olhara de lado nas festas de família, como se eu fosse o intruso. O relógio na parede tic-taqueava, marcando o tempo que eu perdia. Eram 9 da manhã, ela chegaria a casa às 7, como sempre. Tinha o dia inteiro para decidir, confrontá-la de imediato, com fúria cega, ou esperar, observar, desenterrar o porquê. A raiva subia como um baile, mas debaixo dela, algo mais negro se formava, uma curiosidade sádica,
o desejo de dissecar a podridão antes de a extirpar. Peguei no casaco e saí para a rua, o ar quente de dezembro. Sim, dezembro em Lisboa é um abraço morno, traidor como o amor, batendo-me no rosto. Desci as escadas íngremes até ao miradouro, onde o Tejo se estendia como uma serpente prateada. Ali, encostado à grade enferrujada, abri o telemóvel de novo. Ampliei a foto, estudando cada detalhe, o piercing no umbigo dela que eu odiava mas ela insistia em manter, a garrafa de vinho tinto na mesa de cabeceira, o nosso favorito, o Douro Reserva que comprávamos nas vindimas. Ele sabia disso. Como? Teria ela contado, confidenciado os nossos segredos na cama dele. A traição não era só física, era uma violação da nossa história, dos anos em que construímos esta vida de aparências. Lembrei-me do dia em que nos conhecemos, numa festa no Bairro Alto, ela dançando fado eletrónico, eu bêbado de ginginha, tropeçando nos seus pés. Casámo-nos na sede de Lisboa, sob o olhar de Deus e dos amigos, jurando fidelidade eterna. E agora? Eu era o cornudo anónimo, o marido traído que fingia sorrisos nas redes sociais. Voltei para casa ao meio-dia, o estômago vazio mas a mente fervilhando. Liguei para o João, o meu melhor amigo, sócio do Miguel na construtora. Ai, tudo bem. Preciso de falar contigo sobre uma coisa. A voz dele saiu casual, mas eu ouvi o tremor, ou era paranoia. Marquei um café no Rocio para as 3. Enquanto esperava, revirei a casa, a gaveta dela na cômoda, cheirando a lavanda, revelou nada além de lingerie nova, vermelha como sangue. O portátil dela, aberto na cozinha, tinha mãos banais do trabalho. Mas no histórico do browser, um site de reservas de hotéis, apagado às pressas. Às 3, no café lotado de pombos e turistas, o João chegou com o fato amarrotado, o bigode grisalho torcido num sorriso forçado. O que se passa, mano? Pareces que viste um fantasma. Sentei-me à frente dele, o cheiro a pastel de nata misturando-se com o azedume na minha boca. Mostrei-lhe o telemóvel, a foto borrada o suficiente para não ser explícita, mas clara no essencial. Os olhos dele arregalaram-se, o café parado a meio caminho da boca. Meu Deus, é a Inês. Com o Miguel. Filho da puta. Ele jurou ignorância, mas viu pânico no suor da testa. Contou-me histórias, o Miguel sempre fora um caçador, flertando com as secretárias, mas a Inês. Ela é a última pessoa que eu imaginava. Prometeu investigar, despedir o cabrão se fosse verdade. Apertei-lhe a mão, sentindo a mentira no ar entre nós. Saí dali com uma certeza, ninguém era inocente nesta taia. A noite caiu devagar, as luzes de Lisboa acendendo-se como feridas abertas. Esperei pela Inês no escuro da sala, o telemóvel na mão como uma granada. Quando a porta se abriu, o perfume dela, jasmim e maresia, invadiu o espaço, e com ele, o ódio. Ela acendeu a luz, viu-me ali, imóvel. Amor. Chegaste cedo. O sorriso dela era perfeito, ensaiado. Sorri de volta, o coração martelando. Sim, cheguei cedo. E tu? Como foi o dia? Era o início do jogo, o primeiro passo na dança da confrontação. Não destruiria tudo ainda, primeiro, faria-a sangrar devagar. Ela largou a mala na entrada, o som ecoando como um tiro no silêncio que eu cultivara. Cansativo, como sempre. O chefe anda louco com os impostos de fim de ano. Inês aproximou-se, inclinando-se para me beijar na testa, mas eu virei o rosto ligeiramente, fingindo coçar a barba. Ela franziu o sobrolho, mas não insistiu, ou não quis insistir, talvez já sentisse o cheiro da podridão no ar. Preparei o jantar como se nada, bacalhau à brás com ovos mexidos e cebolas fritas, o aroma enchendo a cozinha pequena onde tínhamos sonhado com uma família. Sentámo-nos à mesa de pinho, velas acesas para disfarçar a tensão. Conta-me mais sobre o teu dia, disse eu, espetando o garfo no peixe desfiado. Ela tagarelou sobre números, auditorias, o colega novo que errara os relatórios. Eu ouvia, acenando, mas a mente corria para as fotos, o suor na pele dela, o gemido imaginário que ecoava na minha cabeça. Depois do jantar, no sofá com um copo de vinho, o mesmo dor que manchava as memórias, pus a mão na coxa dela, sentindo o calor familiar. Sentes falta de algo, Inês? Na nossa vida. A pergunta saiu suave, como uma armadilha velada.
Ela pausou o copo nos lábios, os olhos castanhos fixando-se nos meus. O que queres dizer com isso? Claro que não. Somos felizes, não somos. Felizes. A palavra era um soco. Às vezes, sinto que te perco nas noites longas do trabalho. Como anteontem. Vi o flash de pânico nos olhos dela, rápido como um piscar de neon em Cais do Sodré. Era reunião, amor. Já te disse. Mudei de assunto, beijando-a no pescoço, sentindo o corpo dela relaxar contra o meu. Fizemos amor ali mesmo, no sofá, um sexo mecânico onde eu procurava sinais, uma marca, um cheiro estranho. Nada. Mas no clímax, fechei os olhos e vi o Miguel, o fantasma entre nós. De manhã, enquanto ela tomava duche, revistei o telemóvel dela. Palavra passe, o nosso aniversário, previsível como a traição. Mensagens apagadas, mas o histórico de chamadas mostrava o número dele, 3 toques na semana passada. O estômago apertou. Liguei para o número anónimo das fotos, caiu na caixa postal, uma voz robótica. Quem és tu? Para de brincar comigo. Desliguei, o coração aos saltos. Saí para o trabalho, mas em vez da redação, dirigi-me ao hotel do Chiado. O recepcionista, um homem de fato cinzento e bigode fino, reconheceu-me das visitas passadas. Senhor Oliveira. Procurando a suíte habitual. Sorri friamente. Sim, mas desta vez, quero os registros da noite de anteontem. Jornalista, sabe como é, fonte anônima. Ele hesitou, mas o nome do jornal abriu portas. Pagamento em dinheiro selou o acordo, quarto 407, check-in às 20 horas, check-out às 2 horas da manhã. Assinatura, M. Santos, o apelido do Miguel. De volta ao escritório, o cheiro a café queimado e impressoras antigas acalmou-me o suficiente para escrever um artigo sobre a gentrificação em Alfama, mas as palavras saíam tortas, manchadas de raiva. O João ligou ao almoço, falei com o Miguel. Negou tudo, disse que eras paranoico. Mas eu vi as fotos, mano. Vou confrontá-lo hoje. Ouvi o tremor na voz dele, era cúmplice ou vítima. Não faças nada ainda, avisei. Deixa comigo. A tarde arrastou-se em reuniões sobre a próxima edição, mas a minha mente era um labirinto de porquês. Porquê o Miguel? Ele era o oposto de mim, alto, atlético, com aquele ar de conquistador que as mulheres devoram nos bares de bairro alto. Eu, com os meus 42 anos, barriga de cerveja e óculos tortos, era o tipo estável, o provedor. Inês sempre dissera que amava a minha mente, as histórias que contava à mesa. Mas isso era só conversa fiada. Cheguei a casa cedo, flores na mão, rosas vermelhas, irónicas. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela de caldo verde. Para ti, disse, entregando o ramo. Os olhos dela brilharam, genuínos ou não. Jantamos em silêncio, o vapor da sopa subindo como fantasmas. Depois, no quarto, enquanto ela se despia, vi a nódoa escura na anca dela, uma marca de dedos, fresca. O que é isso? Perguntei, apontando. Ela cobriu-se com a camisola, rindo nervosamente. Caí na escada do escritório. Sou uma desastrada. Mentira. Toquei-lhe ali, sentindo o inchaço sob a pele. Ela encolheu-se, e algo se partiu em mim, não a raiva, mas a ilusão. Abracei-a forte, sussurrando amo-te contra o cabelo dela, mas na mente, planeava o próximo passo. Naquela noite, insone, pesquisei o Miguel online. Perfis no LinkedIn, casado, 2 filhos, casa em Cascais. Fotos de férias na Madeira, ele com a mulher loira rindo na praia. Hipócrita. Encontrei o Instagram dela, a Inês, posts felizes connosco em Sintra, mas comentários apagados de um perfil privado, @mar__areia, o ano do Miguel. Screenshot tudo. De manhã, enviei uma mensagem para o número anónimo, obrigado. Agora, diz-me quem és. Resposta imediata, alguém que perdeu tudo por causa dela. Vinga-nos. O texto veio com um anexo, mais fotos, desta vez de conversas antigas. Encontra-me no Mirador de Santa Catarina às 18 horas. Vem sozinho. O dia no jornal foi um borrão,
escrevi sobre um escândalo de corrupção na Câmara, mas era catarse, palavras como punhais. Às 6, subi as escadas do Miradouro, o sol poente tingindo o tejo de laranja-sangue. Lá estava ele, um homem magro, 40 anos, fato desalinhado, cigarro na mão. Reconheci-o da construtora, o Paulo, ex-funcionário despedido há meses. Eu enviei as fotos, disse ele, sem preâmbulos. Apanhei-os no hotel. Ela destruiu a minha vida, seduziu-me para me roubar segredos da empresa e chantagear o chefe. Ouvi, o vento marítimo açoitando-me o rosto. Paulo contou tudo, a Inês aproximara-se dele para dados internos, usara o corpo como isco, descartara-o quando Miguel entrou em cena. Não sou santo, mas ela é veneno. Faz alguma coisa, ou eu publico tudo online. Deixou-me um pendrive com gravações, áudios dela prometendo amor eterno, risos falsos. Voltei para casa com o veneno no bolso, a vingança fermentando. Inês esperava com um sorriso. Boa noite. Beijei-a, sentindo o gosto amargo. Perfeita, menti. Dentro de mim, o plano nascia, confrontá-la não com gritos, mas com a verdade nua, forçando-a a confessar. E depois? O Miguel pagaria caro. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras, onde cada gesto meu era calculado, cada palavra uma sonda a testar as defesas dela. De manhã, preparava-lhe o pequeno almoço com ovos estrelados e pão de mafra, beijando-a na porta como o marido devoto que fingia ser. Mas à noite, no escuro do quarto, ouvia a respiração dela e imaginava estrangulá-la com as próprias mãos, não de morte, mas de verdade. O pendrive do Paulo queimava na minha gaveta, um talismã de fúria contida. No trabalho, o João ligou furioso, despediu Miguel. Ele confessou, disse que foi um erro, uma aventura sem importância. Ouvi o eco da mentira na voz do meu amigo, ele protegia a empresa, ou a si mesmo. E a Inês? Perguntei. Silêncio. Ela pediu demissão esta manhã. Disse que precisava de espaço. Espaço. A palavra era uma faca. Obrigado por nada, respondi, desligando antes que a raiva transbordasse. Confrontá-la naquela noite era o plano, mas o destino, ou o diabo, interveio. O telemóvel vibrou durante o almoço na redação. Mensagem da Inês. Volto tarde hoje. Reunião de emergência. Beijos. Beijos. O sarcasmo subiu-me à garganta como vinho azedo. Liguei para o Paulo, preciso de mais. Provas irrefutáveis. Ele riu, um som rouco de homem quebrado. Tenho vídeos. Mas custa. Encontra-me no Terreiro do Paço ao fim do dia. O Terreiro do Paço estava vivo com o bulício do fim de tarde, vendedores de castanhas assadas, turistas posando junto ao arco triunfal, o Tejo murmurando segredos ao fundo. Paulo esperava num banco, o casaco puído contrastando com o mármore negro do chão. Entregou-me um envelope castanho, olhos evasivos. Vídeos dela com o Miguel, e áudios onde planeiam fugir para o Algarve. Ela queria dinheiro dele, para começar de novo. Paguei-lhe em notas amarfanhadas, sentindo-me cúmplice de uma podridão maior. De volta ao apartamento, tranquei-me na casa de banho e vi o vídeo no portátil. Duração, 12 minutos. Começava com risos, copos tilintando, depois nuvens de roupa caindo. O gemido dela, rouco e urgente, perfurou-me os tímpanos. Diz que me amas, sussurrava ela ao Miguel, e ele respondia com promessas vazias. Parei o vídeo aos 5 minutos, o vômito subindo. Não era só sexo, era uma conspiração, um plano para me abandonar com as dívidas que ela acumulara em segredo, cartões de crédito para joias que eu nunca vira. A raiva transformou-se em algo frio, cirúrgico. Confrontar sem destruir. Impossível. Mas destruiria seletivamente, a ela, o orgulho, ao Miguel, a carreira. Liguei para o advogado da família, um velho amigo de Coimbra, preciso de divórcio. Provas de infidelidade. Ele riu, achando piada. Estás a brincar? A Inês. Expliquei o mínimo, e ele prometeu papéis para segunda-feira. Quando ela chegou, às 11 da noite, o cheiro a perfume caro e vinho misturava-se com o meu ódio. Desculpa o atraso, disse, pendurando o casaco. Sentei-a no sofá, o portátil aberto na mesa. Vê isto, Inês.
E depois, explica. Cliquei play. Os olhos dela arregalaram-se, o rosto empalidecendo como leite coalhado. O quê? Como? As lágrimas vieram rápidas, ensaiadas. É falso, amor. Alguém me armou. Gritei então, a voz ecoando nas paredes de azulejos, falso. Eu vi as marcas na tua pele. Os hotéis, as chamadas. Ela soluçou, ajoelhando-se à minha frente, agarrando-me as pernas. Foi um erro, só uma vez. Ele forçou-me, chantageou-me com dívidas do trabalho. Mentiras. Liguei o áudio, a voz dela, clara como cristal. Vamos fugir, Miguel. Deixamos-os para trás. Silêncio. Ela desabou, confessando aos pedaços, o vício em apostas online, as dívidas de 20.000 euros, o Miguel como salvador que se tornou amante. Eu amava-te, choramingou ela. Ainda amo. Por favor, perdoa-me. Abracei-a, sentindo o tremor do corpo dela contra o meu, mas era pena, não amor. Vai-te embora amanhã, disse calmamente. Leva as tuas coisas. Mas não acabamos aqui. Ela adormeceu no sofá, exausta de lágrimas falsas. Eu fiquei acordado, planeando o próximo ato, o Miguel. De manhã, ela partiu com uma mala, beijando-me na porta como se fosse o fim de um filme romântico. Damos um jeito, murmurou. Fechei a porta, o vazio enchendo o apartamento como névoa do Tejo. Liguei para o João, reúne-te comigo no escritório do Miguel. Vamos acabar com isto. Ele hesitou, mas veio. O escritório da construtora ficava em Alcântara, um prédio moderno de vidro e aço que contrastava com as docas antigas. Encontrámo-nos na entrada, o ar cheirando a serragem e betão fresco. O Miguel estava na sala dele, de gravata solta, papéis espalhados. Ao ver-me, o rosto dele endureceu. O que fazes aqui? O João já me avisou. Mostrei-lhe o portátil, o vídeo rodando em loop. Os colegas no Open Space pararam, cabeças virando como abutres. Estás acabado, disse eu, voz baixa mas afiada. Demissão imediata, ou isto vai para o público, para o expresso, para todos os teus clientes. Ele suplicou, oferecendo dinheiro, mas eu ri. Guarda para os teus filhos. Eles vão precisar quando a mãe souber. Saí dali com o João ao lado, o sol de inverno batendo nos vidros. Arrependo-me de tudo, murmurou ele. Eu sabia, mas calado por amizade. Apertei-lhe o ombro, perdoando em silêncio. A vingança era doce, mas vazia, um vazio que crescia dentro de mim como uma ferida aberta. Naquela tarde, sozinho em Alfama, caminhei pelas ruas, o fado ecoando de um bar próximo. Uma voz rouca cantava de amores perdidos, e pela primeira vez, chorei. Não por ela, mas por mim, o homem que confiara, que construíra castelos de areia no Tejo. O confronto salvara o que restava da minha dignidade, mas destruíra o homem que eu era. As semanas seguintes foram um purgatório de rotinas quebradas, onde o apartamento ecoava com o silêncio dela como um grito abafado. Dormia no sofá, o cheiro de jasmim persistindo nas almofadas, um fantasma que me acordava à meia da noite suado e agitado. No jornal, escrevia febrilmente, artigos sobre traições políticas, escândalos de infidelidade na alta sociedade lisboeta, cada palavra uma catarse velada. Os editores elogiavam o fogo novo no meu estilo, mas só o João sabia a verdade, e ele mantinha o segredo, culpado como estava pela demora. A Inês ligava todos os dias, mensagens de arrependimento, promessas de terapia, juras de amor renovado. Vem para minha casa em Oeiras, implorava. Podemos recomeçar. Eu lia, respondia com monossílabos, deixando-a ferver no próprio veneno. Dentro de mim, a raiva evoluíra para algo mais profundo, uma dissecção psicológica, uma necessidade de entender como o amor se torce em ódio. Li livros na Bertrand do Chiado, Freud sobre o inconsciente, romances de José Saramago sobre a podridão humana, mas nada preenchia o buraco. Um sábado chuvoso, decidi visitá-la. Oeiras eram subúrbios de condomínios brancos e jardins impecáveis, longe da alma crua de Alfama. Ela abriu a porta de robe de seda, o cabelo despenteado, olhos inchados. Entras. A casa dela, alugada com o dinheiro dos pais, cheirava a café fresco e desespero.
Sentámo-nos na sala minimalista, fotos nossas ainda nas prateleiras como relíquias de um museu falido. Porquê, Inês? Não era só o sexo. Era o plano, a fuga. Ela chorou, limpando o nariz com a manga. Contou tudo, o vício começara com apostas no futebol, o Benfica contra o Porto, pequenas apostas que viraram abismo. O Miguel entrara como financiador, sedutor com promessas de luxo, viagens ao Algarve, joias de Cascais. Ele disse que tu eras aborrecido, preso ao trabalho. Que eu merecia mais. Cada palavra era um prego no meu caixão emocional. Mas ouvi, sondando, sentiste culpa. Ela hesitou. No início, sim. Depois. Era como um fogo que me consumia. Libertador. Libertador. A palavra ecoou como um insulto. Abracei-a então, sentindo o tremor dela, e fizemos amor no chão da sala, não por desejo, mas por controlo. Enquanto ela gemia o meu nome, via o Miguel na mente, vingando-me no corpo dela. Depois, deitada ao lado, disse: isto não muda nada. O divórcio avança. Ela assentiu, quebrada. Entendo. Mas perdoa-me um dia. Saí de lá com o coração mais leve, a chuva lavando as ruas de Oeiras como lágrimas coletivas. No caminho de volta, parei no mirador da Boca do Inferno, em Cascais, onde as ondas se esmigavam contra as rochas num rugido primal. Ali, gritei para o Atlântico: porque eu? O mar não respondeu, mas o vento levou a pergunta para longe. De volta a Lisboa, o Paulo contactou-me: o Miguel está na lama. Divorciou-se, a mulher levou os miúdos. Merecido. Rimos juntos num bar em Madragoa, ginginha queimando a garganta. Ele confessou o seu próprio affair com a Inês, breve e amargo. Ela usa as pessoas como escadas. Partilhei o pendrive, ele destruiu-o, selando uma aliança improvável de traídos. Mas a verdadeira vingança veio numa reportagem que publiquei no diário: o escândalo das construtoras, corrupção e traições íntimas. Anónimo, mas o João soube. Descrevi um executivo fictício, alto, tatuado, ambicioso, que usava amantes para roubar segredos empresariais. O Miguel leu, soube. Ligou-me numa noite: para, cabrão. Acaba com isto. Ri ao telefone. Acabaste tu, quando te meteste na minha cama. A Inês reagiu mal, apareceu no jornal, histérica, gritando no átrio. Estás a destruir-me. Os colegas viram, sussurraram. Segurei-a pelos braços: tu começaste. Agora, aguenta. Ela desabou no meu colo, soluçando. Levei-a para um café próximo, o Martinho da Arcada, onde Camões outrora bebia. Ali, sob os candeeiros de gás, disse a verdade: não te odeio, Inês. Odeio o que nos fizeste. Mas perdoo-te, por mim. Para seguir em frente. Ela partiu para os pais em Coimbra, prometendo mudar. Eu fiquei, o divórcio assinado numa manhã cinzenta de janeiro. O apartamento esvaziou-se de pertences dela, mas encheu-se de memórias: um colar esquecido, um livro sublinhado com as nossas notas marginais. Queimei-os na lareira improvisada, cinzas voando pela janela para o Tejo. A solidão era um companheiro estranho, confortável como um casaco velho. Saía mais, fado em casas de Alfama, onde vozes roucas cantavam de saudades, passeios pelo Parque Eduardo VII, onde casais se beijavam sob plátanos centenários. Encontrei-me com uma colega, a Ana, repórter de cultura, jantares casuais, toques acidentais. Mas o sexo era mecânico, a intimidade um eco distante. Uma noite, o Miguel apareceu à minha porta, bêbado e destruído. Acabou tudo por tua causa. Bati-lhe um soco seco no estômago que o dobrou. Sai daqui, ou chama a polícia. Ele rastejou para fora, deixando um rasto de ódio. Não foi vingança, foi justiça, crua e necessária. Na cama, sozinho, interrogava-me: o confronto salvara-me, ou só me endurecera? A Inês mandava postais de Coimbra, melhor a cada dia. Respondia com silêncio. A cura vinha devagar, como o vinho envelhecido nas caves do Douro, amargo, mas profundo. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, jacarandás roxos pintando as avenidas de um tom irônico de paixão renascida.
Eu caminhava mais, o Tejo agora um aliado, suas águas calmas espelhando os meus pensamentos turbulentos. O divórcio fora finalizado há um mês, papéis selados com tinta preta como o luto que eu vestia internamente. A Inês mudara-se definitivamente para o interior, trabalhando num escritório modesto em Leiria, longe das tentações da capital. Ligava menos, mas quando o fazia, a voz era um fio ténue de esperança. Sinto a tua falta. Podemos ser amigos. Amigos. A palavra era uma piada cruel. Respondia com educação, mas dentro, o ressentimento fervia como o mar em furacão. O Miguel, por seu lado, evaporara-se. Rumores na construtora diziam que fugira para o Brasil, deixando dívidas e um rasto de amantes furiosas. O João assumira o controle da empresa, culpado mas resiliente, convidando-me para jantares onde brindávamos à nova era. Mas a amizade nossa estava rachada, como azulejos partidos numa fachada antiga. A vingança, pensei, não era só punir, era reconstruir. Inscrevi-me num ginásio em Baixo Chiado, suando a raiva em pesos e passadeiras, o corpo ganhando contornos que a Inês nunca vira. Li Psicologia, O Corpo Guarda o Trauma, de Bessel van der Kolk, entendendo como a traição se alojava nos músculos, nos sonhos agitados onde a estrangulava sem misericórdia. Terapia com um psicólogo em Belém, sessões semanais onde desfiava as camadas, expondo um miúdo de Setúbal que crescera sem pai, temendo sempre o abandono. Uma tarde, no consultório com vista para o mosteiro dos Jerónimos, confessei, sinto-me vazio, como se a vingança me tivesse solo alto. O terapeuta, um homem calvo de óculos redondos, assentiu. A raiva é fogo, mas o perdão é a cinza fértil. Confrontaste-a, agora, confronta-te. Saí dali com um exercício, escrever cartas não enviadas. Escrevi à Inês, traíste-me não só o corpo, mas a confiança que eu dera como ar. Ao Miguel, roubaste o que era meu, mas perdeste o teu eu. Queimei-as no Tejo, cinzas dissolvendo-se na corrente. O trabalho floresceu, uma série de investigações sobre vícios em Portugal, apostas online e o seu rastro de destruição familiar. Entrevistei anónimos, mulheres como a Inês, homens como eu, sendo histórias que tocavam o nervo da nação. O prémio jornalístico veio em maio, uma estatueta dourada na gala do Grêmio Literário, onde a Ana me beijou na bochecha, sussurrando, orgulhosa de ti. O beijo dela era fresco, sem sombras, correspondi, convidando-a para um copo no bairro Alto. A noite foi de fado e vinho verde, risos e quando nas ruas de calçada. Beijámo-nos sob um candeeiro, o mundo desfocado em neon. No apartamento, o sexo foi urgente, redentor, corpos entrelaçados sem fantasmas. Acordei ao lado dela, o sol filtrando pelas cortinas, e pela primeira vez em meses, sorri sem esforço. Bom dia, estranho, disse ela, traçando o meu peito. Bom dia, nova página, respondi. Mas o passado não morre fácil. O Paulo ligou numa manhã de junho, voz trêmula. A Inês está de volta a Lisboa. Vi-a com outro tipo num café em Princesa. O ciúme subiu como baile, mas engoliu, deixa-a, disse. A minha vida segue. Ainda assim, fui ao café, escondido atrás de um jornal. Lá estava ela, rindo com um homem grisalho, mãos tocando sobre a mesa. Não era dor, era indiferença, o maior golpe na vingança dela. Confrontei-a por mensagem, Vite. Felicidades. Resposta imediata, não é o que pensas. Só um amigo. Mentira ou não, não importava. Bloqueei-a, libertando espaço na alma. O Miguel reapareceu nas notícias, preso no Porto por fraude, cara na primeira página do Correio da Manhã. Liguei para o João, justiça poética. Ele riu. Karma português. O verão trouxe viagens, sozinho para o Douro, colinas verdes de vinhas ondulando como mares de promessas. Bebi vinhos envelhecidos em caves úmidas, conversando com enólogos sobre paciência, o bom vinho espera, como o bom homem. Voltei bronzeado, renovado, convidando a Ana para um fim de semana em Sintra. Castelos de contos de fadas, mas reais, caminhadas pela pena, piqueniques com queijos da serra. Conta-me a tua história, pediu ela uma noite, deitada na relva sob estrelas. Contei tudo, nu e cru. Ela ouviu, tocando a minha mão. Sobreviveste. Isso é força. A força crescia, workshops de escrita em Alfama,
onde partilhava fragmentos da minha dor com aspirantes a autores. Um deles, um jovem de 25 anos, disse: "A traição é o melhor plot twist." Ri, mas tocou fundo. Publiquei um livro curto, Sombras no Tejo, Memórias Fictícias de um Cornudo Vingador, que vendeu o suficiente para me dar orgulho. Outubro trouxe chuva torrencial, mas eu dançava nela, pelas ruas de Lisboa. O confronto inicial, aquele clique fatídico, era agora uma cicatriz orgulhosa. Não destruí tudo, reconstruí melhor. A Inês enviou uma carta: "Casei-me. Desejo-te felicidade." Rasguei-a, mas sorri. O ciclo fechava-se. O outono em Portugal é um adeus melancólico, folhas douradas caindo nas praças como confetes de um carnaval findo. Eu, aos 43 anos, sentia-me renascido, o apartamento em Alfama agora um santuário de livros e plantas, janelas abertas para o fado distante. A Ana mudara-se connosco há 2 meses, não para o meu espaço, mas para um novo em Campo de Ourique, amplo e luminoso, onde cozinávamos juntos arroz de marisco e discutíamos política até altas horas. Ela era o antídoto, franca, sem jogos, uma repórter de olhos verdes que via através das minhas defesas. Mas a mente humana é um labirinto traiçoeiro, ecos da traição sussurravam nas noites quietas. Sonhava com a Inês, não com ódio, mas com pena, uma mulher perdida em impulsos, como eu quase me perdera em vingança. O terapeuta chamava-lhe processo de integração, absorver a dor sem deixar que ela defina. Pratiquei meditações junto ao Tejo, corridas ao amanhecer em Belém, onde o sol nascente pintava o passado de tons suaves. O reencontro com o Miguel veio inesperado, num tribunal em Lisboa. Cobria um julgamento de corrupção quando o vi no banco dos réus, algemado, rosto magro e olhos vazios. Testemunhei contra ele, não como vingador, mas como jornalista, fornecendo e-mails que o Paulo me dera. Ele olhou para mim durante o depoimento, um ódio mudo que não me tocou. "Porquê?", murmurou o juiz. "Pelo poder", respondi. O veredito: 5 anos. Saí do tribunal com o sol de inverno batendo no rosto, livre. A Inês contactou-me uma última vez, por intermédio dos advogados, queria recuperar objetos pessoais deixados no armazém. Encontrei-me com ela num café neutro em Avenidas Novas, o ar cheirando a croissants quentes. Estava mudada, cabelo curto, aliança no dedo, barriga ligeiramente arredondada. "Grávida?", perguntei. Ela assentiu, sorriso tímido. "Do meu marido. Um professor de história. Calmo, como tu eras." Falámos como estranhos civilizados, ela pedindo perdão genuíno, eu oferecendo paz. "Não te odeio, Inês. Aprendi contigo a fragilidade do amor." Abraçámo-nos na despedida, um toque breve sem faíscas. Saí dali com o coração leve, o peso levantado como uma âncora solta no mar. O Natal veio com neve rara em Lisboa, flocos dançando sobre o castelo de São Jorge. Celebrei com a Ana e o João, numa ceia de bacalhau e rabanadas, brindes à família escolhida. "Aos recomeços", disse eu, erguendo o copo. A Ana apertou a minha mão debaixo da mesa, um segredo quente. O ano novo trouxe uma promoção, editor de investigação no jornal, com uma equipa jovem e faminta por verdades. Escrevi o meu artigo final sobre traição, não pessoal, mas coletiva, como as mentiras destroem nações, inspirado na crise política que abalava o país. Foi capa, elogiado por intelectuais em cafés de Coimbra. Agora, aos confins desta história, olho para o Tejo da janela do nosso novo apartamento, as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas caídas. Recebi aquelas imagens como um raio, mas em vez de queimar tudo, iluminaram o caminho. Confrontar sem destruir. Aprendi que a destruição seletiva é renascimento. A vingança foi o catalisador, o drama o espelho da alma humana, frágil, feroz, resiliente. E tu, leitor, que farias? Engolir o fel ou cuspi-lo? Eu escolhi cuspir, e encontrei ouro na lama. Lisboa sussurra segredos ao vento, e eu escuto, pronto para a próxima onda.